Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao canal EMP. Eu sou a Solange, criadora do canal EMP Educação, Movimento e Propósito. Bom, vocês que vêm me acompanhando aí nas redes sociais, vocês sabem, estou trabalhando com a consultoria, desenvolvendo pessoas, entrando em alguns movimentos, em alguns propósitos. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o mês Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, que é um mês que já tem, né? Todo mundo sabe como marca falar sobre a saúde mental das pessoas, esse assunto tão silenciado muitas vezes dentro das nossas casas, dentro das empresas. E nós temos aqui hoje uma convidada super especial, que é minha amiga Suelen, psicóloga, que vai falar mais sobre isso. O tema de hoje é burnout. E aí, fiquem à vontade, espero que vocês curtam muito esse bate-papo, porque está muito incrível. E, Suelen, seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar o meu convite. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Sol, muito obrigada, primeiramente, pelo convite. É uma honra estar aqui hoje, ainda mais falando de um assunto tão importante, né, que é o burnout. Exatamente, Suelen. Eu que agradeço, né, a tua vinda. Como que você chegou nesse assunto, dentro da sua formação? Conte para nós um pouquinho, eu sei que você também trabalhou ali no Recursos Humanos, né? Então, como que te despertou esse assunto e como você vem trabalhando isso? Bacana. Eu já cursava psicologia quando eu fui para a área de RH, né? Comecei no estágio, depois fui crescendo na área, e aí eu trabalhava com recrutamento e seleção. Então eu tinha muito contato com muitas pessoas, né? Todos os dias, entrevistas de desligamento. Então eu comecei a também ter muito contato com a saúde mental do trabalhador também. Obviamente, a minha própria experiência me levou a buscar esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação. E aí, no começo desse ano, eu decidi sair da área de RH para poder atender na clínica. E aí foi quando eu me aprofundei mais no assunto. Sim. E o que é o burnout? Como ele se desenvolve nas pessoas? O burnout ele é um esgotamento mental e físico também, causado pela relação com o trabalho, né, exclusivamente causado pela relação com o trabalho, e ele começa com o estresse, uma irritabilidade prolongada, né, que acaba causando alguns sintomas, tanto mentais quanto físicos. Então, o estresse, quando ele passa a ser de forma prolongada, começa a aparecer alguns sintomas, e aí a irritabilidade ali no começo, queda na produtividade, depois você vai sentindo problemas ali com foco, concentração, perda de memória, e aí vão acontecendo também alguns sintomas físicos, intestinais, e aí acaba dificultando ali, né, tanto na vida profissional quanto na pessoal também. Sim. E como que a pessoa diferencia isso de uma ansiedade, de uma depressão, de um cansaço? Como ela consegue identificar se é o burnout ou se é uma outra situação? Bacana, essa pergunta ela é bem importante, o pessoal costuma confundir bastante, porque os sintomas, eles são os mesmos de depressão e ansiedade. O que diferencia é que o burnout é exclusivamente por conta do trabalho. Então, fora do ambiente de trabalho, a pessoa costuma se sentir bem. Então, dá para saber que o problema da pessoa é exclusivo do trabalho mesmo. Ah, então ele já associa, porque quando ele se ausenta daquele espaço, a todo aquele mal-estar, aquele sentimento ou aqueles sintomas, eles não desaparecem, mas alivia. Eles não desaparecem porque começa a afetar a vida pessoal da pessoa. Então mas ele se sente menos dentro. Mas é isso, fora do ambiente de trabalho a pessoa acaba se sentindo melhor e quando tem que voltar para o trabalho começa tudo de novo. Geralmente no domingo à noite tem aquela angústia, aquela ansiedade, Sim. Porque está começando uma nova semana. Sim, sim, exatamente. E aí, é possível ter o burnout mesmo gostando do que faz, mesmo amando o que faz dentro do trabalho? É muito possível, é muito possível e geralmente as pessoas, os pacientes na clínica, nas redes sociais me perguntam muito sobre isso,
porque é aquela dúvida, né? Mas eu gosto muito do que eu faço, por que que eu estou me sentindo assim? Mas é exatamente nesse momento que o burnout se manifesta, porque você se dedica muito para aquilo que você faz. E você acaba não se priorizando, você deixa de fazer pausas, você não impõe limites, né? Então, você acaba ultrapassando os seus limites pessoais pelo trabalho. E aí é onde começa a dar o problema. E quais são as atitudes, né, que ajudam a prevenir o burnout no dia a dia? O que a pessoa precisa fazer para se proteger disso? Bacana. Primeiro de tudo, a terapia é muito boa, né, para isso, já para essa prevenção, porque o psicólogo ele vai te ajudar com pequenas estratégias ali no seu dia a dia, desenvolver. Eu falo muito sobre a comunicação assertiva, porque ela é o ponto raiz ali de toda a questão, porque se você não se comunica bem, você tem dificuldades em impor limites, você não consegue dizer não. Então a gente começa por esse primeiro ponto, estabelecendo limites, né? Negociando demandas, dando pausas, porque as pausas elas são necessárias, muitas das vezes quem está encaminhando para burnout não faz o horário de almoço completo, né? Acaba voltando antes, ou estende o horário de trabalho também, para poder fazer mais demandas, ou acaba levando as demandas para casa. Sim. Então, a primeira coisa é estabelecer limites, definir pausas reais e respeitar essas pausas. E, claro, na vida pessoal, incluir atividades prazerosas que não tenham nenhum fim de responsabilidade, né, de desenvolvimento pessoal. Tem que ser atividades que você só faz mesmo por puro prazer pessoal. Suelen, e eu também que tenho uma experiência dentro do corporativo, eu acho que, eu penso que a liderança ela é fundamental, né, nesse processo para proteger o colaborador. Com certeza. Aqui, né, a gente está falando sobre o que você pode fazer, porque muitas das vezes você não tem o controle, né, sobre as outras pessoas. Mas falando do contexto organizacional, o ambiente competitivo, exageradamente, traz muito essa questão do adoecimento mental dos colaboradores. Então, aquela competição exagerada, aquelas metas, né, extraordinárias que são difíceis de cumprir, gestão tóxica que não olha para o colaborador, falta de suporte emocional, ou até mesmo aquele colega, porque a gente às vezes, sempre que pensa em saúde mental, a gente lembra da gestão, mas nem sempre é a gestão, nem sempre é a cultura. Às vezes é aquele colega que trabalha com você e te tira do sério, ou não faz o que ele precisa fazer e acaba te sobrecarregando, acaba te tratando mal algumas vezes, e você, por não ter comunicação assertiva, acaba aceitando muita coisa. Sim. Então, mas aí entra a gestão também, porque a gestão precisa ver isso. Ver, né, o ambiente, né? Ver o ambiente, como está acontecendo. Então, a empresa tem um papel fundamental. Exatamente. Mas quando a empresa não percebe, o funcionário, ele tem o diagnóstico, né, já de um burnout, o início dele, mas ele não consegue sair daquela empresa, ele não tem como sair daquela empresa, até porque eu estava até conversando outro dia com uma pessoa falando sobre isso, né, sair do trabalho, empreender, enfim, e nem todos têm essa oportunidade, nem todos conseguem. Quando esse colaborador não vê essa saída, o que você acha que dentro do teu estudo, dentro do que você vem trabalhando, fazendo, atendendo, qual que é a saída para essa pessoa? É muito comum, né? Muito mais comum do que quem consegue. Aquilo, né? A gente vive numa sociedade que também financeiramente é precária para a maioria das pessoas. Então não é só simplesmente vou abandonar o meu emprego e acabou. Então a pessoa fica naquela linha tênue do eu preciso desse emprego, mas também não aguento mais, e isso piora, intensifica ainda mais o quadro. Então, em terapia, a gente costuma trabalhar essas questões pessoais, né? Então, vai trabalhar a comunicação assertiva, porque essa pessoa ela precisa começar a impor limites e não aceitar tudo, a negociar demandas, a dizer que ela não pode. Então, a comunicação ainda é o ponto crucial. E essa pessoa vai precisar ter pausas, vai precisar descansar, vai precisar respeitar os seus limites e ter uma comunicação muito clara com a gestão sobre o que ela está passando. Ela vai ter que se priorizar nesse momento. E
com terapia a pessoa consegue ter esse desenvolvimento pessoal. Por outro lado, a gente também precisa deixar muito claro que se o ambiente está te adoecendo, você pode se desenvolver de forma pessoal, você pode sim começar a se comunicar melhor e se sentir melhor em relação a isso, porém você está num ambiente adoecedor. Então a gente não pode deixar isso passar, a gente não pode esquecer disso. Então a gente vai ter que planejar, criar estratégias para que você possa mudar essa realidade. Sim. Mudar de emprego, enfim. Vai ter que ser visto em terapia quais são os seus objetivos, o que você gosta de fazer. Você vai ter que se conhecer também e pensar numa mudança futura e junto com o psicólogo pensar no que pode ser feito sem prejudicar a sua saúde mental e o seu financeiro. Então, olhar para essa mudança é algo crucial também. Então, assim, neste momento você não pode, mas não quer dizer que você não possa fazer nada para que essa situação mude. Suelen, é possível uma pessoa ter uma licença temporária? Por exemplo? Tem acontecido muito. Muitos afastamentos por conta de burnout, por conta de ansiedade, depressão. Muita gente não é diagnosticada como burnout, mas é diagnosticada como depressão, por exemplo, e consegue esse afastamento. Então, vai depender do psiquiatra, da avaliação do psiquiatra, e aí é uma conversa entre o funcionário com o psiquiatra, e aí vai envolver também a medicina do trabalho da empresa. Mas acontece sim, o burnout ele já é considerado um motivo para afastamento do trabalho. E as empresas estão fazendo para que o funcionário não viva isso? Eu acho que a primeira coisa só é entender que o funcionário ele é um ser humano antes de ser funcionário, né? Então, é mãe, é pai, passa por situações. Quando a empresa ela enxerga somente o resultado e ela esquece a pessoa, o profissional, é onde começa a dar problema, porque se eu preciso entregar um atestado e o meu chefe me pergunta, se eu aviso de uma consulta e o meu chefe me pergunta, mas e a planilha, você preencheu? Aquilo já vai, se eu sou uma pessoa que eu me cobro, que eu sou perfeccionista, porque tem isso também, tem o perfil de pessoas que têm facilidade de ter burnout. Então, se eu já sou uma pessoa perfeccionista, que eu quero agradar, que eu quero ter resultado, isso para mim vai gerar uma grande autocobrança. Então, ter muito cuidado com essa questão da autocobrança, respeitar os limites do colaborador, né? E não só agir dentro da lei, né? Porque as empresas, elas também têm um pouco disso, de, eu estou agindo dentro da lei. Tá, mas e o que você comenta fora disso? Os olhares que você dá para o seu colaborador, quando ele sente uma dor de cabeça, por exemplo, ou quando ele precisa ir embora. Então, eu acho que essa empatia, eu acho que é o que falta, e esse olhar só para o resultado, eu acho bem complicado, porque aí cria um ambiente muito competitivo entre os colaboradores em si, que também já favorece o adoecimento mental, cria metas inalcançáveis, porque você alcança, mas daqui a pouco ela está maior, e é uma cobrança absurda, uma pressão, que pessoas nesse estado, elas não conseguem sair disso, porque elas entendem que elas precisam entregar, porque o valor dessa pessoa está atrelado ao resultado dela no trabalho, entende? Então, a pessoa ela se cobra muito, ela já acha que ela precisa dar o melhor de si, e aí se a gestão ela acaba favorecendo esse ambiente, acaba piorando toda a situação. Quem empreende, a gente fala de empreendedor, também pode sofrer de burnout, e se ele percebe que isso está acontecendo, né, como ele lida com isso? Porque até então a gente está falando da pressão das empresas, né, que muitas vezes desencadeia. E quando isso está dentro do próprio negócio? Muito importante isso, porque acontece muito. As pessoas, elas acreditam que só quem é CLT, né, quem trabalha para alguém que sofre disso, e não. Pelo contrário, quem é empreendedor sofre muito justamente por essa autocobrança que a gente falou. Então, se o negócio é meu, ele precisa dar certo. Então, eu vou virar à noite, eu não vou almoçar, eu não tenho como dizer não para mim mesmo, né, porque eu sou o dono, então eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para que dê certo. Só que o empreendedor, ele esquece que o cansaço, ele faz parte da produtividade, o descanso, né? Então, sem descanso não tem produtividade. Isso a longo prazo não vai dar certo. Então, você está ali dando o seu melhor, mas a longo prazo não vai funcionar. Em algum momento você vai ter que fechar ou você vai ter que parar.
Porque o burnout, ele te obriga a parar. Então, ou você para e descansa nos momentos que você pode fazer isso, ou em algum momento você vai ter que fazer isso por obrigação. Sim. Então, o que eu sempre, né, falo em terapia com os meus pacientes é respeitar pausas. Sim. Respeitar que você tem vida após o trabalho. E isso é um exercício, isso é muito difícil, mas Sim. é um exercício diário, que você vai plantando aos poucos e você vai se desenvolvendo. Sim. Porque quando você entende que isso a longo prazo não vai dar certo, quando você vira essa chavinha, você vê a importância desses pequenos passos, que é ter um almoço tranquilo, sem pensar em trabalho, respeitar o seu horário de almoço, porque não é porque a empresa é sua que você não vai ter, né, a sua pausa, o seu horário de almoço. Fazer coisas, que é uma coisa que quem tem burnout ou está encaminhando para tal, para de fazer, que é o autocuidado. É parar de fazer coisas que gosta de fazer, porque está muito cansado. Você dorme, acorda cansado. Né? Aquela coisa de eu tô sempre descansando e eu tô sempre cansado. Então a pessoa vai deixando de fazer o que gosta. Então é sempre aplicar uma atividade de prazer no dia a dia, nem que, dentro da sua realidade, claro, mas nem que seja uma vez, 2 vezes na semana. Não deixar de ter lazer com as pessoas que você gosta. Então, é respeitar esses limites mesmo, né? Eu digo que burnout é tudo sobre limites. Sim. Tanto na comunicação quanto nas atividades também. Exatamente. E é buscar o equilíbrio, né, dentro disso tudo. Eu acho que o equilíbrio é a base, né, Suelen? Quando você você consegue, alcança uma vida muito mais equilibrada, eu acho que a tendência de você realmente se proteger disso tudo é muito maior, né? Sim. Muito bom. Adorei, viu, Suelen? Muito legal tuas reflexões, todo o teu conhecimento. Parabéns. Eu queria que você nos falasse como que as pessoas podem te encontrar, como que você trabalha, né, hoje atendendo as pessoas. Deixa suas redes sociais. Eu acredito que esse tema ele não é limitado a essa conversa, essa roda de conversa. Muita coisa. Tem muita coisa. Mas eu acho que é um ponto para as pessoas poderem, é um alerta, né, das pessoas se observarem. E aí, sim, eu acho que é o momento de procurar ajuda, né, Suelen? Sim, com certeza, Sol. Essa é a intenção, né? Eu faço muitos conteúdos nas redes sociais em relação a isso, justamente para conscientizar, para que as pessoas tenham noção do que elas estão passando, né? Então, eu tenho meu Instagram, que é @SuelenFerreiraPsicóloga, e aí eu abordo esses assuntos, não só burnout, né, porque o burnout, ele traz outras coisas, né, eu falei muito do perfeccionismo, o perfeccionismo, ele é um assunto chave ali para trazer fala sobre burnout, então falo muito sobre isso, e eu fui mais por esse lado, pelo que eu passei na minha vida de CLT, né, de metrô lotado, de ter que aguentar gestão tóxica, então também eu vivi, né? Eu sei do que eu falo porque eu vivi. Então, o bacana é isso também, eu poder trazer um pouco da minha realidade para o meu trabalho. E eu atendo, né? Eu sou psicóloga clínica, eu atendo de forma online. E aí no meu Instagram tem todos os meus contatos, né? Para poder entrar em contato comigo, saber melhor sobre as sessões também. Você quer deixar uma última mensagem para quem está nos assistindo agora? Quero sim. Eu acho que o que a gente já falou, né, há um tempinho atrás aqui, é sobre o descanso. Não existe produtividade sem descanso. Isso a longo prazo ninguém consegue manter. Nós somos seres humanos, nós somos imperfeitos e a nossa vida não é só sobre trabalho. A gente tem muita coisa além de tudo isso. O trabalho ele é uma pequena parcela da nossa vida. É isso aí. Pessoal, a gente está encerrando aqui esse bate-papo. Eu ficaria aqui horas conversando com a Suelen sobre esse assunto e tantos outros. Suelen, quero te agradecer de coração pela tua vinda, imagina, pela parceria. Ainda vão surgir outros projetos e eu conto contigo, já está convidada. E muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada. Muito obrigada mesmo. E para você, muito obrigado também por estar conosco até agora. Até a próxima e fiquem com Deus.